sou o Mário Vilas Boas e aqui está mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje é a 7ª parte da História Alternativa do Brasil, onde o Brasil já nasceu como uma república e nunca foi uma monarquia. Como no vídeo anterior, eu recomendo a você que não assista esse vídeo antes de assistir as outras partes que estão nos vídeos anteriores, cujos links vão estar aqui embaixo na descrição. Nesse episódio, nós vamos assistir o governo aqui do nosso Paranhos Júnior. Se você não sabe quem é, assista os vídeos anteriores que você vai saber. Como nos vídeos anteriores, é ele quem vai contar o que foi que ele fez no mandato dele. José, é contigo. Vai lá e conta como é que foi. Vocês viram na parte 6 o problema diplomático que eu teria que resolver com Portugal em relação a Timor-Leste. Mas havia um terceiro elemento a mais nessa equação que eu não mencionei. Portugal vivia uma séria crise financeira. O país perdeu grandes fontes de financiamento, a saber, o ouro de Moçambique e a receita com o comércio com o Oriente, dado que o Brasil fechou o Atlântico Sul a navios portugueses. Para piorar, depois do fim da guerra, Portugal não conseguiu recuperar todas as rotas comerciais que tinha antes dela. Isso viabilizava uma solução simples para o problema de Timor-Leste: o Brasil comprar o território de Portugal. Isso daria a Portugal um alívio financeiro em troca de uma colônia que tinha valor estratégico, mas muito pouco valor econômico. Tudo parecia muito simples, não fosse a presença de um quarto elemento. A Holanda colonizava toda a Indonésia com exceção do pequeno território de Timor-Leste, colonizado por Portugal. Se Timor estava à venda, a Holanda se interessaria também em comprá-lo. E tinha dinheiro para isso, pois enriqueceu com a saída de Portugal e Inglaterra do comércio Europa-Oriente durante a Guerra de Moçambique. Para Portugal, a existência de dois possíveis compradores era a oportunidade perfeita para aumentar o preço. Assim, o que parecia uma solução simples, o Brasil comprar Timor de Portugal, tornou-se uma operação complexa na medida que um terceiro país se envolveu na transação. O envolvimento da Holanda na transação atrasou o que poderia ser uma solução simples e rápida. Enquanto as negociações em torno da venda de Timor-Leste caminhavam, muito lentamente, outras questões precisavam ser resolvidas. Eu tinha a esperança de que Timor-Leste se tornasse brasileira e, assim, a ligação das Ilhas Salomão com a Ilha do Natal passasse pelo território. Por esse motivo, em lugar de conectar a base de Salomão com a rede principal de telégrafo, instalei cabos ligando as ilhas do arquipélago entre si, colocando uma pequena guarnição militar em cada ilha para operar o porto de telégrafo local. Além disso, a atuação do Brasil em apoio às forças de Navuzavacandua contra os ingleses e sua política de trabalhos forçados, eufemismo para a escravidão, dos nativos de Fiji nas plantações inglesas de cana-de-açúcar tornou-se lendária na região. O exército brasileiro ficou com fama de salvador dos povos locais contra a escravidão. Com isso, uma unidade da Marinha foi instalada em Vanuatu e outra em Nauru, ambas com apoio dos locais. Foram recebidos como uma salvaguarda contra os feitores ingleses. Consegui, assim, prolongar a ligação das Ilhas Salomão para Vanuatu e Fiji. A base naval, inicialmente prevista para ser construída em Fiji, acabou sendo instalada em Nauru, que ainda não estava ligada à rede de telégrafo das outras ilhas. Na África, a estrada de ferro de Lusaka-Uvira avançou um pouco mais, mas ainda faltava um pedaço. Mais ao sul, a ferrovia, de propriedade do Grupo Mauá, finalmente chegou à beira e começou a avançar em direção a Maputo. Mais alguns cabos de telégrafo foram instalados nos rios dos estados de Nigéria e Angola, à medida em que novos postos de fronteira eram instalados nesses estados. O Grupo Mauá já havia entrado no ramo de petróleo e conseguiu encontrar jazidas em Cabinda, no estado de Angola, e vários locais no estado da Nigéria. Ele exportava esse petróleo, parte para os Estados Unidos e parte para o Grupo Gouveia, dono da única refinaria de petróleo brasileira, pois havia comprado do governo federal que a havia construído. Então, valendo-se da política de isenção de impostos aprovada pelo governo Luiz Alves, o grupo iniciou a construção de uma nova refinaria nas proximidades de Lagos, no estado da Nigéria. Na América do Sul, a ferrovia para Cuiabá ficou pronta. Iniciei, então, a construção de novo ramal em direção a Porto Velho. O Grupo Mauá estava em negociações com o governo da Bolívia para expandir a ferrovia do noroeste do estado do Paraguai até o porto boliviano de Antofagasta, no Pacífico. Um ramal da ferrovia iria até a capital do país, La Paz, conectando, assim, a capital boliviana aos dois oceanos. As negociações estavam avançadas e o Grupo Mauá estava a ponto de iniciar as obras quando teve início a Guerra do Pacífico.
O Grupo Mauá decidiu que seria perigoso fazer obras num país em guerra. Então suspendeu as negociações até que a guerra terminasse. Em 1880 as negociações sobre a venda de Timor-Leste ainda se arrastavam. Tive então que usar dois trunfos que só o Brasil poderia usar. Um com a Holanda. Os timorenses não querem se tornar holandeses. Eles querem se tornar brasileiros. Se Timor-Leste for comprado pela Holanda, provavelmente os protestos continuarão e até aumentarão. O acordo para que o Brasil não tome novas colônias portuguesas é com Portugal, não com a Holanda. Se a Holanda comprar Timor-Leste e os timorenses continuarem querendo se tornar brasileiros, o Brasil poderá intervir em favor dos revoltosos sem quebrar nenhum tratado internacional. Lembrei aos holandeses a derrota que tiveram para os brasileiros em Guararapes para ressaltar o que poderia acontecer. Para Portugal, a oferta que somente o Brasil poderia oferecer era ligar as colônias portuguesas que davam lucro, Macau na China e Goa, Damão e Dil na Índia à rede de telégrafo brasileira e esta, no lado do Atlântico, com Lisboa. Evidentemente havia um limite diário de mensagens. Além disso, oferecia que Portugal poderia usar essa rede por 100 anos, ou seja, até 1980, sem pagamento. Isso daria a Portugal uma vantagem sobre seus concorrentes no comércio com o Oriente, pois permitiria comunicações instantâneas da sede do governo com seus postos de comércio no Oriente, o que os concorrentes não tinham. Além disso, oferecia o pagamento de uma quantia em 20 parcelas anuais, até 1899. Sem saída e com a retirada da Holanda das negociações, Portugal aceitou a oferta. Com isso, nesse ano, Timor-Leste tornou-se um Estado brasileiro. Diante deste acordo, o Brasil contraiu pesados compromissos internacionais e, assim, teve que reduzir a quantidade de obras de infraestrutura para poder honrar seus compromissos. Comecei instalando um cabo de telégrafo conectando as ilhas Cabo Verde com a Ilha da Madeira e está com Lisboa. Assim, Portugal passou a ter acesso direto à rede de telégrafo brasileira. Instalei ainda a ligação da Ilha do Natal a Timor, agora território brasileiro. Fiz um acordo com a Holanda para que o cabo passasse pelas ilhas colonizadas pela Holanda e permitir que ela usasse o cabo para se comunicar com elas. Com isso, o custo da instalação foi diluído. Mas junto com esse, instalei outro cabo que ia direto para Timor, sem se conectar com a colônia holandesa. Esse era de uso exclusivo do Brasil. Não sobrava dinheiro para muito mais. Consegui terminar a ferrovia Luxacaubira. A ferrovia Cuiabá-Porto Velho passou a ter baixa prioridade. Então não descontinuei a construção, mas passei a construí-la num ritmo muito mais lento. Neste ano percebi também que o Brasil abocanhou mais do que podia mastigar no Pacífico. Precisei modificar a política de incentivos fiscais do presidente Luiz Alves. Quem já havia conseguido os benefícios continuaria com eles, na forma da lei anterior, porém novas isenções fiscais somente seriam dadas para que se instalasse nas ilhas brasileiras do Pacífico. Era urgente que o Brasil povoasse aquelas ilhas ou poderia perdê-las. Em 1881 a única obra de infraestrutura que consegui concluir, além de alguns poucos quilômetros da ferrovia para Porto Velho, foi o Cabo de Timor para Salomão. Mais uma vez, fiz um acordo com a Holanda para passar o cabo pelo território da Indonésia conectando algumas cidades de lá, mas passei, junto com esse cabo, um que ia direto para o destino para uso militar. Nesse ano tive que instalar os cabos que prometi a Portugal. Instalei um ligando Damão e Dil a Goa e esta a base naval da ilha de Socotra. Com isso, Portugal passou a ter ligação com suas colônias na Índia. Faltava apenas Macau. Esta era uma obra mais difícil, pois a distância até o ponto mais próximo do território brasileiro, Timor-Leste, era bem maior do que no caso das colônias na Índia. Esse cabo passaria pelos territórios da Holanda, Indonésia e Espanha, Filipinas. Deixei alinhavado um acordo com esses países para que o cabo passasse por esses territórios e os países pudessem usá-los para seus interesses, mediante pagamento. Isso atenuou o custo da obra. Nesse caso não instalei o cabo direto pois o território de Macau não pertencia ao Brasil. Nesse ano o Grupo Gouveia licenciou-se na patente do motor Otto, a gasolina, que tinha sido inventado no ano anterior para poder produzi-lo. Associou-se a uma empresa metalúrgica do Polo de Belo Horizonte e montaram uma fábrica de motores lá. Ela levaria 2 anos para ficar pronta. Foi nessa ocasião que se iniciou a fabricação de automóveis movidos a gasolina. No mundo real, foi quando se iniciou o ciclo da borracha. Nessa realidade alternativa, porém, o Brasil exportava peças de borracha, correias de transmissão e anéis de vedação, que passaram a ter grande demanda. Mas havia outras peças de borracha que o Brasil ainda não conseguia produzir. O Grupo Mauá então construiu no estado da Nigéria uma grande fábrica de pneus e outras peças de borracha dentro do polo industrial que se formava em torno da refinaria de Lagos para exportar para essa nova indústria. Em 1882 comecei a instalar o cabo que ligaria a colônia portuguesa de Macau à rede brasileira. Não pude instalar o cabo inteiro,
pois era uma obra longa e complicada. Nesta primeira fase instalei o cabo até Manila. Instalei ainda um cabo ligando as Ilhas Salomão a Nauru. Com isso, todos os territórios do Brasil ficaram conectados à rede de telégrafo. Nesse ano também a refinaria de Lagos foi inaugurada. O Brasil passou a ter 2 refinarias e um polo industrial começou a se formar em torno dessa segunda refinaria. O estado da Nigéria não era mais uma região despovoada a merecer uma política especial de atração de população. 1882 foi um ano eleitoral. Não tive dificuldades para me reeleger. Mas esse ano teve uma novidade. Foi inaugurada a nova capital no Planalto Central. No Planalto Central da África, bem entendido. Transferir a capital do Brasil para a África foi uma forma de afirmar a soberania brasileira sobre os territórios africanos ocupados pelo Brasil. Sim. Tomei posse do meu cargo de presidente na nova capital. Tornei-me, assim, o primeiro presidente brasileiro a governar o Brasil a partir do território africano. Um núcleo de povoamento começou a se formar em torno da nova capital. Em 1883 a Guerra do Pacífico acabou. Com isso, as negociações para a extensão da ferrovia do noroeste do estado do Paraguai para a Bolívia foram retomadas. Mas para levá-la até Antofagasta as negociações teriam que envolver outro país, o Chile, pois, após o fim da guerra, este país passou a ser dono deste território. O Grupo Mauá iniciou a construção do trecho boliviano, para ligar La Paz à rede ferroviária brasileira enquanto iniciou negociações com o Chile para expandir a ferrovia para o território agora pertencente àquele país e dar ao Brasil acesso ao Pacífico através de, agora, territórios de 2 países. Nesse ano também, a fábrica de motores a gasolina do Grupo Gouveia ficou pronta. Para promover seu novo produto, o grupo montou geradores de eletricidade acionados por motores a gasolina para alguns postos de telégrafo da Bahia. O telégrafo precisa de eletricidade e na ocasião não havia rede pública de eletricidade. Por isso, os postos de telégrafo tinham geradores que normalmente eram acionados por máquinas a vapor. Os geradores a gasolina, que na ocasião era muito barata pois era considerada um subproduto, fizeram grande sucesso e vários deles foram encomendados para outros postos de telégrafo. A ferrovia para Porto Velho avançou, agora a uma velocidade um pouco maior pelo fato de todos os investimentos em cabos submarinos terem se encerrado. Além, é claro, do fim do investimento na construção da nova capital, agora inaugurada. O segundo trecho do cabo para Macau, ligando essa cidade a Manila, nas Filipinas, ficou pronto. Com isso, o compromisso de ligar Portugal a todas as suas colônias da Ásia foi cumprido. Agora faltavam somente as prestações anuais previstas para durar até 1899. Portugal gostou tanto da possibilidade de se comunicar em tempo real com suas colônias que pediu ao Brasil que conectasse também sua última colônia, as Ilhas Açores. O Brasil negociou trocar a instalação deste cabo pelo pagamento da última parcela, a de 1899, o que foi aceito por Portugal. Em 1884 aconteceu a Conferência de Berlim, na qual foram estabelecidas as fronteiras dos países africanos, de acordo com os interesses dos países colonizadores. Mandei o eterno ministro das Relações Exteriores e ex-presidente Orleans e Bragança representar o Brasil na conferência. As potências europeias reclamaram do tamanho exagerado do território que o Brasil ocupava. Mas Pedro sempre contrapunha. O território reivindicado pela França é ainda maior do que o ocupado pelo Brasil, e 2. O Brasil não tem uma colônia na África. O território reivindicado pelo Brasil é território nacional. Tanto que a capital do país agora se situa na África. 3. Os habitantes de qualquer parte do território brasileiro são cidadãos brasileiros e o Brasil não tem cidadãos de segunda classe. Isso gerou um constrangimento às potências europeias que não seguiam essas diretrizes. O Brasil foi muito pressionado para ceder parte de seu território para outros países, mas mantive-me irredutível. O território pertencia ao Brasil e, se fosse necessário, o Brasil lutaria por ele. O Grupo Mauá concluiu a ferrovia até La Paz, na Bolívia e continuava em negociações com o Chile para prolongá-la até Antofagasta, agora parte daquele país. As ilhas brasileiras do Pacífico Oeste ainda eram pouco povoadas. Para aumentar a população lá e melhorar a defesa, construiu uma base naval em Fiji. Nesse ano o Grupo Mauá montou um protótipo de um dos barcos transportáveis com motor a gasolina comprado da fábrica do Grupo Gouveia em lugar do motor a vapor que os barcos normalmente usavam. Apresentou o protótipo ao exército que ficou muito impressionado com o desempenho do novo barco. O exército negociou com o Grupo Mauá a compra de 5 desses novos barcos. Mas comprá-los não era o suficiente. Era necessário que a base onde ele operasse tivesse um depósito de combustível. Era necessário ainda um contrato que garantisse um fornecimento regular de gasolina para a base onde os novos barcos operassem. Como o fabricante dos motores era o Grupo Gouveia, que fabricava também gasolina em sua refinaria em Mataripe, o grupo foi chamado e um contrato foi firmado envolvendo o Grupo Mauá,
o Grupo Gouveia e o Exército. O Grupo Mauá forneceria os 5 primeiros barcos com motores fabricados pelo Grupo Gouveia ao Exército. A base escolhida para o teste piloto foi a Base Naval de Belém, onde havia também um importante quartel do Exército. O Grupo Mauá ficou encarregado também de construir um depósito de gasolina na base e o Grupo Gouveia ficaria encarregado de fornecer uma quantidade mínima de gasolina por mês para ela. Em 1885 instalei a Base Naval de Timor. Finalmente o Brasil parecia pronto para mais expansões. Instalei uma vila militar em Tuvalu onde já havia um entreposto comercial brasileiro. A partir daí começou um processo de povoamento da ilha. Wallis e Futuna também entrou para a esfera de influência brasileira, tornando-se um protetorado brasileiro, o que irritou o governo francês que tinha planos de incluir o território em sua esfera de influência. Na África o Grupo Mauá construiu um protótipo de um automóvel movido a gasolina. Era um veículo de transporte militar para uso em estradas de terra e também para locais com vegetação baixa. Na ocasião, somente nas unidades militares e nas refinarias era possível encontrar gasolina. Assim, não havia como usar esse tipo de veículo senão próximo das unidades militares. O Exército aprovou o protótipo e encomendou as primeiras 10 unidades que foram alocadas nos quartéis próximos à fronteira com o Sudão, onde essas unidades poderiam ser usadas fora de estradas. Na América do Sul, o Grupo Mauá finalmente conseguiu autorização do governo do Chile para construir a ferrovia até Antofagasta. A construção da ferrovia, então, se iniciou nesse ano. Na África iniciei a construção de uma ferrovia litorânea no estado do Quênia. A economia do estado estava começando a progredir sobretudo com o comércio de marfim e carne de elefante. Mas ainda era incipiente. Por isso, a ferrovia ainda teve que ser construída pelo estado. O teste com os barcos a gasolina na base de Belém foi um sucesso. As Forças Armadas, então, encomendaram mais desses barcos. Depósitos de gasolina tiveram que ser construídos em várias bases da Marinha e do Exército para que esses barcos pudessem operar. A demanda por gasolina começou a aumentar e esse produto passou a não ser mais considerado como um subproduto. Por fim, instalei o cabo para as Ilhas Açores, como me comprometer a fazer no acordo com Portugal. Em 1886 teve fim a Conferência de Berlim e os limites dos territórios africanos ficou estabelecido em definitivo. O Brasil teve reconhecido seus direitos ao território que ocupava, mas não sem gerar tensão entre as potências europeias. A Europa se considerava o centro do mundo e com direitos sobre o restante do planeta. O Brasil era visto como um país de negros pois considerava como seus cidadãos todos os nativos africanos que moravam em seu território. Como essa população era muito grande, a maioria dos brasileiros era de negros. Apesar do avanço dos movimentos anti-escravagistas, os europeus ainda tinham dificuldade de considerar negros como pessoas com mesmos direitos e capacidades que os brancos. Por isso, os europeus viam o Brasil com certo desdém e tinham dificuldades de aceitar que tinham direitos sobre os territórios que cobiçavam ter como colônias. Além de sua produção industrial que já estava entre as maiores do mundo, o Brasil se destacava na produção agrícola. Além do café, açúcar e algodão, recentemente adicionado à pauta de exportações, o país se destacava na exportação de alimentos. Arroz, milho, carne bovina e laticínios se destacavam nas exportações brasileiras. Essa fama de grande produtor e exportador de alimentos ajudou na expansão brasileira no Pacífico Ocidental. Os nativos das ilhas, além de verem o Brasil como uma salvaguarda contra práticas escravagistas praticadas por potências europeias, embora não usassem esse nome, a quantidade e variedade de alimentos disponíveis nos territórios ocupados pelo Brasil eram atrativos para habitantes de outras ilhas. Essa fama do Brasil se espalhava rapidamente e, graças a ela, o Brasil entrou em Samoa sendo bem recebido pelos locais que viram como benéfica a presença de brasileiros na ilha. Samoa foi anexada. Desta vez foram os alemães, que tinham pretensões nas ilhas, a se sentirem atingidos. Cabos de telégrafo foram instalados ligando Tuvalu e Wallis e Futuna à rede brasileira de telégrafos. Na África expandia a ferrovia litorânea no estado do Quênia. No estado da Nigéria, o Grupo Mauá iniciou a construção de uma rede de ferrovias para transportar petróleo dos campos produtores à refinaria e também os produtos do refino. Na América do Sul, o Grupo Mauá continuava a expandir a ferrovia rumo ao porto de Antofagasta. Mas a construção na encosta da Cordilheira dos Andes era um grande desafio. A construção avançava muito lentamente. 1886 foi ano de eleição e eu não pude concorrer. Então apoiei a candidatura de Evangelista Filho que foi facilmente eleito, mais pelo apoio do pai do que pelo meu. O que vocês veem aqui é uma licença poética. Não há registros de meu rosto nos dias de hoje. Sim, mas Irineu Evangelista de Souza Filho existiu de fato no mundo real. Sim, eu existi. Mas minha passagem pela história do Brasil no mundo real mal foi notada.
No mundo real, o Grupo Mauá foi à falência em 1878 e nesse mesmo ano acabou a glória da família Evangelista de Souza. Mas nessa realidade alternativa, o Grupo Mauá não faliu naquele ano. Ao contrário, continuou crescendo e já atuava no ramo petrolífero, concorrendo com o Grupo Rockefeller e automobilístico, concorrendo com o Grupo Ford. Exato. E em 1882 meu pai, então com 65 anos, decidiu se aposentar e passar a gestão do grupo empresarial para mim. Eu herdei não apenas a chefia do grupo, mas também todo o capital político que ele acumulou na vida pública. E foi merecido. Você herdou tanto o tino de negócios como também a habilidade política de seu pai. Mas a vez é sua agora. Venha cá e assuma seu posto. Meu pai ganhou a fama de ser um presidente africano por ter se estabelecido em Luanda, para onde também levou a sede do grupo empresarial. Mas ele nasceu no Rio Grande do Sul. O primeiro presidente realmente africano a governar o Brasil nessa realidade paralela fui eu que, nesta realidade, nasci em Luanda depois que meu pai se mudou para lá. Meu projeto de governo principal foi desenvolver a África e a indústria automobilística, já que meu grupo empresarial tinha presença nos ramos automobilístico e petrolífero. Num primeiro momento, os automóveis eram exclusivamente para uso militar, pois seu custo de produção e manutenção era muito alto. Mas já estava trabalhando numa forma de tornar seu custo mais acessível, ao menos para grandes empresários. Mas isso vocês verão no 8º episódio dessa história alternativa do Brasil. Até lá!